Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021, dia em que a igreja celebra a memória de Santa Águeda, Marte, Virgem e Marte. O evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29, que diz assim: Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho começa falando de Jesus e, consequentemente, vai falar sobre a pessoa de João Batista. Falando sobre Jesus, o Evangelho começa dizendo: o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. E por que o nome de Jesus tinha se tornado muito conhecido? Pelos seus ensinamentos, e nós ouvimos alguns dias atrás que o Evangelho dizia: Jesus pregava com quem tem autoridade. Ele tinha autoridade quando ensinava, quando pregava. Ele era sábio, tinha sabedoria. E o povo ficava admirado com a pregação de Jesus, com o ensinamento de Jesus. Além do ensinamento com a autoridade, as pessoas viam em Jesus o poder que agia nele para expulsar os demônios, o poder que existia nele para curar os enfermos. A fama de Jesus foi se espalhando. A fama de Jesus foi se espalhando. E Jesus ficou muito famoso. E é isso que o Evangelho está dizendo.
O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Mas ninguém conhecia Jesus verdadeiramente. É tanto que eles ficavam discutindo. Para uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era um dos profetas, ou é um profeta como um dos profetas. O próprio Herodes disse: não, é João Batista, eu mandei matá-lo, mas ele ressuscitou. Essa primeira parte do Evangelho fala sobre Jesus. Todo mundo está confuso a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Mas depois começa a se falar de João Batista. E o Evangelho narra o que aconteceu com João Batista. João Batista foi degolado. João Batista foi morto. E por que João Batista foi morto? Por que cortaram a cabeça de João Batista fora? Por quê? Porque João Batista chegou para Herodes e disse: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Foi por isso. Mas isso significa o quê? Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Herodes estava cometendo o pecado do adultério. Herodíades, uma mulher adúltera, era casada com Filipe, no entanto estava com Herodes, irmão do seu esposo. Irmão do seu esposo. Meu povo, João Batista morreu pregando a palavra de Deus. Eu acredito que uma das coisas que nós devemos pedir hoje, o que é? Nós precisamos amar a palavra de Deus. E ama a palavra de Deus aquele que a guarda no coração e procura pô-la em prática. Este guarda a palavra de Deus, este ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus aquele que está disposto a morrer por ela. E quem é que está disposto a morrer pela palavra de Deus? Aquele que busca ser fiel a Deus. Aquele que busca viver com fidelidade à palavra de Deus. Foi o que João Batista viveu. Meu povo, nós estamos vivendo num mundo, numa sociedade tão complexa. Nós estamos vivendo numa sociedade uma sociedade contraditória. Uma sociedade que tem jogado os valores do Evangelho na lata do lixo. Mas nós que somos cristãos, devemos continuar pregando, ensinando a verdade de Deus. Doa a quem doer. Se vão gostar ou não, não importa. A nossa missão é viver com fidelidade à palavra de Deus e anunciá-la aos outros. É a missão que Jesus nos deu, anunciar o seu evangelho a toda criatura. Se vão concordar ou não é outra coisa. Se vão aceitar ou não é outra coisa. Se vão nos acolher ou nos rejeitar é outra coisa. Se vão nos perseguir, nos matar é outra coisa. Mas a nossa missão é anunciar a palavra de Deus com a mesma coragem e determinação que João Batista teve. Portanto, peçamos ao Senhor esta graça. Digamos ao Senhor hoje: Senhor, dai-me a graça de amar a Tua palavra. Converte o meu coração à Tua palavra, converte. Eu quero ser fiel no cumprimento, na vivência da Tua palavra. Assim também como eu quero ser fiel e corajoso no anúncio dessa palavra. Por mais que isso custe o derramamento de sangue, por mais que isso custe a vida,
Ajuda-me, Senhor, a ser fiel, a viver com fidelidade a tua palavra e a anunciá-la também fielmente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa missão de anunciar o Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.